A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Adriana. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco do meu testemunho, de tudo que eu vivi, e creio que vai servir de edificação para sua alma, porque existe sim um Deus que liberta, transforma, renova e que faz tudo novo. Aceitei a Jesus aos meus 12 anos, onde eu cresci em um lar muito conturbado. O casamento dos meus pais estavam em adultério. Eu vi o casamento dos meus pais sendo destruído por adultério. E cresci vivenciando brigas, falta de respeito. Não existia um bom convívio com a minha família. A minha primeira decepção aconteceu quando conheci um rapaz muito nova e logo em seguida comecei a namorar, noivei e soube de uma traição. Foi a primeira decepção. Naquele momento que me decepcionei, muito nova, sem entendimento algum, eu me afastei da presença do Senhor. Nesse período de tempo comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, me envolvi com uma pessoa. Tudo começou com uma paixão. Aquela paixão que a missionária Carol sempre diz, uma paixão que vem do inferno. Isso mesmo. Às vezes pensamos que por ver o outro lado, feliz, postando fotos, a gente pensa que é a realidade, mas não é. É tudo uma falsa ilusão, uma grande ilusão. E foi onde eu comecei a me envolver. Era um rapaz do meu trabalho, era um rapaz que aparentemente quando chegava na minha frente ele tirava a aliança. Ele não mostrava para mim que ele era casado. Ele começou a me oferecer caronas constantemente. Foi daí onde tudo começou. Porque eu comecei a esfriar na fé, comecei a não querer mais ir para a igreja, a não querer mais ouvir falar de Deus, ouvir falar de servir a Deus. E eu comecei a viver aquela falsa paixão, aquela falsa ilusão. E começamos a sair com muita frequência. E ele me elogiava muito, sempre muito atencioso, sempre muito carinhoso, sempre mostrando que aquele caminho que eu estava seguindo era o melhor. Só que eu tinha uma trava dentro de mim com tudo que aconteceu, com a decepção que eu passei. E dentro de mim, eu prometi para mim mesma que eu não iria me envolver com outra pessoa, que eu não ia me apegar a outra pessoa. Só que ele começou a me conquistar de uma forma diferente. E eu fui me apegando aos poucos. Aquilo foi acontecendo que eu nem imaginava. Quando eu vi, já estávamos tão envolvidos, que um dia, quando nós saímos, tínhamos o hábito sempre de quando largava, a gente saía juntos. E um dia, quando saímos juntos, eu vi o telefone dele tocando. E no telefone dele tinha o nome da esposa dele e tinha amor. E ali eu perguntei para ele o que significava aquilo. Ele disse, eu acho que está na hora da gente ter uma conversa. E ali ele começou a falar para mim que ele era casado, que ele tinha 2 filhos e que a esposa dele não desconfiava que a gente estava junto, porque ele também me amava. E naquele momento eu falei para ele, você acha que você está fazendo a coisa certa? Você acha que eu vou ficar com você? Você casado? Você acha que eu vou continuar? E ele falou, eu acho que não precisa ser assim. A gente pode continuar sim. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fiquei muito chateada, ele me levou para casa. E quando cheguei em casa, eu parei e eu comecei a pensar em tudo que estava acontecendo. E na minha mente veio algo assim,
Tu já se decepcionou muito. Por que não tentar? E ali naquele momento eu ouvi aquela voz, por que não tentar? E eu continuei. Meus irmãos, mas eu continuei. Eu continuei e comecei a agir de uma forma que eu nunca agi. Eu queria ser melhor. Eu queria fazer melhor. Eu comecei a pesquisar a vida dele por completo. Eu comecei a pesquisar quem era a esposa, como era o nome da esposa, a família. Comecei a pesquisar aqueles que estavam ao redor dele. Comecei a pesquisar sobre os irmãos dele. Um dos irmãos dele trabalhava na mesma empresa que a gente. Eu comecei a me aproximar do irmão dele. O irmão dele começou a ser muito simpático comigo. Foi onde o irmão dele soube que ele estava comigo, mas ainda assim não reagiu. Continuou apoiando. E ali eu comecei a pesquisar a vida dos filhos, como estavam os filhos. E com o passar do tempo, cada vez mais foi ficando mais intenso, se envolvendo cada vez mais. No nosso trabalho ninguém desconfiava, porque eu era muito cautelosa. Ele também era muito cauteloso. A gente não demonstrava que nada estava acontecendo. Até que chegou um dia que ele começou a sentir ciúmes de um rapaz que trabalhava conosco. Quando ele começou a ter esses ciúmes, algumas pessoas começaram a desconfiar. E naquele dia a gente saiu e eu conversei com ele e disse para ele que se ele começasse a demonstrar, algo iria acontecer com nós dois. E foi onde ele acalmou. Mas não parou por ali. Eu não queria ficar naquela situação. Eu queria atenção para mim. Eu queria estar no lugar dela. Lembro que comecei a estudar, comecei um curso técnico. E quando comecei a estudar, eu exigia que ele fosse me buscar. Eu exigia que ele fosse me levar. Exigia também que ele me ligasse ao acordar, ao dormir, perguntar se eu almocei. Ele criou um outro WhatsApp para poder falar comigo. E eu fiquei muito inquieta com aquela situação. Tudo o que eu queria era falar com ele pelo número dele mesmo. Por que esconder? E eu comecei a mandar mensagem. Comecei a tirar fotos e mandar. Teve vários momentos que ele estava muito bêbado. E a esposa pegava o celular e via as minhas fotos. Ela era cristã. E ela nunca reagiu. Eu sabia que ela estava vendo minhas fotos. Eu sabia que ela sabia de nós dois. E aquilo me incomodava porque ela nunca reagiu. Até que um dia eu sentei com ele e a gente teve uma briga muito feia. E eu disse para ele: você vai te separar. Você vai pedir o divórcio. Porque se você não pedir o divórcio, eu não quero mais você. E ali ele falou para mim que nós iríamos passar o carnaval todo junto. Que a esposa ia viajar para casa de um parente e que a gente ia ter aquele tempo livre. E sim, a gente foi trabalhar e quando largava, ficava juntos. Foi aonde passou a dormir juntos. E eu sempre cobrando a ele do divórcio. Sempre perguntando a ele por que ele ainda não tinha tomado essa atitude. Foi quando eu soube que a filha dele tinha engravidado. A filha dele tinha engravidado de um rapaz, onde ele estava passando por uma situação com a filha, porque o rapaz não queria assumir a gravidez da filha. E por esse motivo, ele não tinha pedido divórcio ainda. E ali eu me acalmei, porque na minha mente, algo dizia assim: quando tudo se acalmar, ele vai resolver essa situação. Até que um dia,
quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava atendendo um cliente e lembro que um irmão chegou. E aquele irmão, eu fui atender ele olhou para mim e ele falou assim: "Você está no lugar errado". E naquele momento eu gelei, porque ele disse: "Você está no lugar errado. Você está fazendo algo errado". Aí não, essa não é a sua família. Volte para a presença do Senhor, porque o Senhor tem uma família para lhe dar. Naquele momento, eu queria chorar e não podia, porque eu estava em um ambiente público, no meu trabalho. E eu comecei a sentir uma angústia. Eu comecei a me sentir triste. Eu comecei a perguntar se verdadeiramente tudo que eu estava fazendo, aquilo valia a pena. Só que no mesmo tempo que eu me sentia suja, no mesmo tempo que eu me sentia triste e angustiada, eu também tinha vontade de cada vez mais me aprofundar naquilo. Era um sentimento que eu não sei explicar de onde vinha. E hoje, na luz da palavra, eu consigo explicar. É um sentimento do inferno. É uma paixão do inferno. Porque Deus não destrói uma família para construir outra família. Lembro que naquele dia nós saímos e ele perguntou para mim o que é que estava acontecendo. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar para me fazer de vítima. E ele falou assim para mim: "Hoje eu resolvo essa situação. Hoje eu vou sair de casa. Hoje eu vou pedir o divórcio". Lembro que naquele dia ele chegou em casa, ele brigou com a esposa e ele foi dormir na casa da mãe dele. E quando ele ligou para mim, eu não tive vontade de atender. Eu estava tão angustiada. Cheguei em casa, eu só queria tomar um banho porque estava me sentindo tão suja. Parecia que algo não entrava dentro de mim mais. Parecia que algo não se encaixava mais na minha vida. Eu me sentia muito suja. E eu dormi, como eu não sei, porque chorei muito. Acordei, ele ligou, perguntando se eu queria que ele me levasse no curso. E eu disse para ele que não. E ele perguntou o que estava acontecendo, porque ele ia pedir o divórcio por minha causa. E agora eu estava dando para trás. E eu falei: eu tô confusa, só quero ficar sozinha. Meus irmãos, a voz daquele homem já estava começando a me irritar. Naquele momento que aquele irmão falou aquilo para mim, eu entendi que era o meu pai falando comigo. Mesmo eu distante, ele não tinha deixado de me amar. E que eu estava fazendo a coisa errada. Até que chegou um dia, o tempo se passou, meses se passaram. Meses se passaram e a filha dele teve bebê. E após meses se passarem, chegou um dia que eu disse para ele: não dá mais pra gente continuar. E cada vez mais ele insistia. Ele insistia. Ele dizia que me amava muito. Ele dizia que não conseguia viver sem mim. E eu sabia que tudo aquilo era mentira. E ele insistia muito. E eu falava: não dá mais. Eu lembro, meus irmãos, que naquele dia eu fui trabalhar. E quando eu cheguei lá no meu trabalho, aquele irmão voltou novamente. E aquele irmão, ele só queria ser atendido por mim. Porque eu sabia que Deus iria falar algo através da vida dele para a minha vida. E aquele irmão virou para mim e falou assim: filha, por que tu estás resistindo? Volta para minha presença. Isso que estou fazendo na tua vida é para que nunca mais contigo aconteça. Isso que eu estou permitindo tu viver, esse sentimento, é para que tu venha testemunhar. E ali eu disse: será que Deus permite a gente viver o pecado?
E na hora que a minha mente pensou isso, ele falou assim: isso é fruto de um testemunho. Eu não imaginava, meus irmãos, que eu iria um dia estar contando algo que foi tão vergonhoso depois que as escamas verdadeiramente caiu dos meus olhos. Eu lembro que quando aquele irmão foi embora, eu falei assim no meu pensamento: Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor vai me dar uma família, aleluia, o Senhor vai permitir com que algo aconteça para que isso seja completamente desligado. Eu não quero mais enganar ninguém. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais fazer o que um dia fizeram comigo. Um dia me traíram e eu senti a dor da traição. E hoje eu estou fazendo isso com outra pessoa. Então me dá forças para me sair daqui. Foi assim, meus irmãos. Foi assim que eu pedi. Lembro que pouco tempo depois iniciou a pandemia. Quando iniciou a pandemia, tudo começou a reduzir. A empresa entrou em decadência. Disse que provavelmente metade dos funcionários não iriam ficar. Aquilo amedrontou muito meu coração. Imaginei que ali, naquele momento, seria a minha demissão. E ainda não foi. Os dias passaram, as noites passaram. Comecei a ficar angustiada. O neto dele começou a crescer. A esposa começou a ficar mais ainda ligada em oração. Hoje, com tudo que eu vejo e ouvi dos ministérios de restauração, eu vejo nitidamente que aquela mulher estava orando. Mesmo ela sabendo de tudo que estava acontecendo, ela continuou posicionada em buscar a Deus. Lembro que um dia ele chegou para mim e ele falou assim: eu fui na igreja. E eu falei: foi? Você foi na igreja? Ele fez: foi. Eu vi a minha esposa orando muito pela madrugada. E eu fui na igreja. Eu queria ver o que estava acontecendo com ela. Porque ela brigava bastante. Ela brigava muito, ela estava muito descuidada da casa. Quando nós estávamos juntos, esse tempo que nós estávamos juntos, ela começou a mudar. Ela começou a se arrumar mais, ela começou a se cuidar mais. E eu acho que ela sabe da gente. E ali eu falei: ela sabe da gente. Eu acredito que ela já viu o seu WhatsApp. E ele falou assim: por que então ela não brigou? Por que então ela não veio dizer para mim que nós estávamos juntos? Porque no dia que eu cheguei em casa falando do divórcio, ela brigou porque eu estava pedindo divórcio. E eu fui dormir na casa da minha mãe. E eu falei: eu também não estou entendendo, porque ela sabe da gente e ela não brigou. Meus irmãos, hoje eu entendo porque aquela mulher não brigou. Hoje eu entendo porque aquela mulher ficou tão calada. Diante de tudo que eu estou vivendo, eu entendo todos os posicionamentos daquela mulher. Ela decidiu se restaurar em Deus. Ela decidiu verdadeiramente buscar o altar, cuidar dela, cuidar dos filhos. Eu lembro que quando o neto dele nasceu, ela estava tão dedicada ao neto, tão dedicada à filha, que ele começou a sentir isso. Ele começou a sentir. E eu comecei a perceber pelas atitudes dele. Ele começou a ficar pelos cantos. Ele não estava bem. Ele começou a emagrecer. Muito problema de saúde começou a apresentar na vida dele. E eu estava me sentindo suja. Eu estava sentindo uma angústia muito profunda na minha alma. E eu sabia que era Cristo me chamando de volta. Porque todo aquele tempo que eu servi
ao Senhor. Eu não queria fazer na vida de alguém tudo que eu vi na minha família. E ali, meus irmãos, um dia, eu lembro que eu entrei no banheiro do local onde eu trabalhava e eu disse assim para Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho forças para sair daqui. Coloca um ponto final nessa situação. Isso não é mais um relacionamento. Isso nunca foi uma paixão verdadeira. Isso é algo do inferno. Eu disse com tanta propriedade aquela palavra que eu lembro quando eu saí do banheiro, o gerente me chamou e ele disse assim para mim: venha cá, a gente precisa conversar. E naquele momento ele falou para mim que eu estava sendo demitida. Meus irmãos, eu fiquei muito mal, porque eu comecei a me preocupar. Como eu ia manter as minhas coisas? Como eu ia manter a minha estabilidade? Tudo aquilo eu causei. E aí eu lembro que mesmo eu saindo muito angustiada daquele lugar, muito aflita, muito preocupada, mas eu saí decidida a colocar um ponto final e a esquecer tudo que um dia eu vivi. A esquecer tudo que um dia eu fiz. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu abracei a minha mãe, eu chorei muito. E naquele momento que eu estava chorando, eu só pedia perdão ao Senhor. Pedia perdão ao Senhor e perdão por tudo que eu fiz. Mas não bastou só pedir perdão ao Senhor. Eu peguei o telefone e eu liguei para ele. E eu disse assim para ele: hoje eu saí dessa empresa e hoje eu coloco um ponto final nessa situação. Nunca mais vai existir nada entre nós dois. E eu digo a você: volte para sua esposa de verdade. E nunca mais faça com ela. Nunca mais faça com ela o que você fez quando você estava comigo. Não faça mais isso. Porque ela é a sua esposa. Ela é uma mulher de valor. Os seus filhos, o seu neto, eles são a sua família. E eu quero o número dela, que eu vou ligar para ela e vou pedir perdão. Naquele momento, ele disse para mim: não, eu não vou lhe dar o número dela. Eu disse: então não precisa, eu vou conseguir o número dela. Meus irmãos, eu encontrei o Instagram dela, mas não consegui o número do telefone. Eu encontrei o Instagram da filha, também não consegui o número do telefone. Foi quando eu encontrei o Instagram da irmã dela. E eu pedi à irmã dela por tudo para me passar o número dela, porque eu precisava falar com ela. A irmã dela me passou o número e eu liguei para ela. E naquele momento que eu liguei para ela, eu falei para ela: me perdoe, em nome de Jesus, todo o sofrimento que eu fiz você sentir. Me perdoe todas as lágrimas que eu fiz você derramar. Eu sei que você estava orando para que a sua família fosse reerguida novamente. Porque um dia eu deixei a tristeza, um dia eu deixei a decepção, da traição, minar o meu coração. E eu não imaginei que outra pessoa estava sentindo a mesma dor que eu senti. Por isso eu peço perdão a você. E a partir de hoje eu vou me voltar para Cristo novamente. Naquele momento aquela mulher não teve muitas palavras. Ela só disse assim: Adriana, Deus é fiel. Eu creio que o meu Deus, que restaurou a minha vida, também vai restaurar a sua e lhe dar a sua família.
Se volte para o Senhor, Adriana, e nunca mais faça isso com família nenhuma. Meus irmãos, quando aquela mulher falou aquilo para mim, eu caí no chão chorando. Porque eu disse, como pode alguém ter sido tão machucada, ter sofrido tanto e ainda conseguir perdoar dessa forma que ela conseguiu? Lembro que meses depois eu conheci o meu esposo. Meses depois que eu voltei para Cristo, eu conheci o meu esposo, casamos, foi um casamento lindo. Mas eu lembro que o meu pastor, ele chegou para mim e ele falou, Adriana, você vai passar por uma situação no seu casamento, porque é uma colheita de tudo que você plantou lá atrás. Eu comecei a chorar, não durou muito tempo. Pouco tempo depois, meu esposo apareceu em adultério e começou o meu deserto. E eu colhi tudo que eu plantei. Mas quando tudo começou no meu deserto, eu pedi ao Senhor para me ensinar. Eu pedi ao Senhor para me ensinar a perdoar como eu fui perdoada pela cruz e pelaquela mulher um dia. E hoje eu tenho orado, tenho buscado pela minha restauração pessoal, como diz a missionária Carol. Eu tenho buscado em ser melhor, porque, meus irmãos, um dia eu vi uma mulher que estava sendo traída perdoar. E aquilo só é o Senhor quem faz, quando abrimos verdadeiramente o nosso coração. Porque no meio da solidão, da tristeza, da angústia, quando estamos sendo tão feridos, porque a traição é uma ferida que abre no peito. É muito difícil a gente falar de perdão. Mas hoje, com todos os ensinamentos da missionária Carol, eu posso ver que verdadeiramente a cruz tem o perdão para libertar. Aleluia. O perdão que liberta. Hoje eu tenho buscado pela minha restauração pessoal. E hoje o meu direcionamento é diferente. Já tem uns anos de deserto, mas as minhas orações têm sido diferentes. Minhas orações têm sido para que meu esposo, ele seja liberto. Antes de retornar para nossa casa, ele seja liberto. Porque a mesma cegueira espiritual que um dia eu estive, a mesma cegueira espiritual que um dia aquele homem que me envolvi esteve, o meu esposo está. E a amante que está com ele também está. Mas eu creio que do mesmo jeito que eu fui liberta, ele também será liberto. Porque, meus irmãos, eu não desejo só a restauração do meu casamento. Eu desejo que a libertação chegue na vida do meu esposo e nunca mais ele abra para o adultério. Que eu tenha aprendido com tudo que eu vivi e que eu feche completamente as brechas que abrem espaço para o adultério. Irmãos, irmãs, o seu esposo, a sua esposa não está feliz. Não deixe o inimigo te iludir a certo ponto, falando que isso é felicidade. Isso nunca foi e nunca será felicidade. Porque ninguém é feliz no pecado. Ninguém é feliz no adultério. Coloque algo na sua cabeça. Deus te chamou para esse deserto para restaurar a sua vida. Deus te chamou para esse deserto para restaurar você, para que você se torne um intercessor de verdade por uma alma que está acorrentada pelo diabo. Um dia eu estava acorrentada. Um dia eu era escrava, um dia eu não tive força, mas um dia o meu Deus chegou na minha vida e Ele me libertou. Hoje tenho enfrentado um deserto, mas amanhã estarei de posse de vitória. Hoje eu venho contar aqui para vocês
alguém que viveu do outro lado. Hoje eu estou contando aqui para vocês, alguém que passou, alguém que se iludiu, alguém que acreditou que estava feliz, quando a verdadeira felicidade só está em Jesus. Irmãos, irmãs, creiam, busque por vocês, orem por vocês, se posicionem. Quando vocês forem curados, libertos, transformados, vocês serão intercessores do seu lar. E a mesma graça da restauração que chegou sobre a sua vida também vai chegar sobre a vida da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Somente creia que o Deus do impossível, Ele é capaz de quebrar cadeias e libertar os cativos das prisões de Satanás. Que Deus abençoe a vida de vocês até a última família. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo missionária Carol e hoje narrei para vocês o testemunho da nossa querida irmã Adriana, uma pessoa que teve coragem, força para vir testemunhar tudo aquilo que um dia o inimigo fez ela de marionete, de fantoche, como eu sempre falo. O inimigo acorrentou ela, a tornou escrava e fez com que ela vivesse uma vida de escravidão, de pecado. Mas assim como ela foi liberta, eu creio que todos aqueles que estão cativos também serão libertos. Porque o nosso Pai, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Por que você está pensando em desistir? Porque as situações estão tão impossíveis, porque o seu esposo está tão acorrentado e a cegueira espiritual também agora está vindo para você? Não. Você é um soldado que está alistado para essa batalha e você vai sair daqui de posse de vitória. Que você possa curtir este vídeo, que você possa se inscrever no canal do ministério, que você possa declarar que a libertação chegou na sua casa, que você possa se inscrever no canal, nos seguir no Instagram, e eu creio que o próximo testemunho será o seu. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.